Olá, povo de Deus. Me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Estou aqui mais uma vez fazendo uso desse privilégio que Deus tem me dado, e a igreja também tem me concedido essa honra de ministrar a palavra do Senhor, de trazer o alento, a cura, a libertação ao coração dos irmãos, ao coração da igreja. E como sempre, eu tenho usado as Escrituras Sagradas para refletir sobre as coisas de Deus. E mais uma vez atendendo ao tema que nós temos nas quinta-feiras, que fala da conduta cristã, como um cristão precisa proceder para que tenha realmente uma vida decente, uma vida digna, uma vida de exemplo dentro da sua casa, na sociedade, todos os ambientes de relacionamento que nós, que nos dizemos ou nos chamamos povo de Deus, que nós estejamos sempre zelando por isso, por uma conduta que realmente mostre para as pessoas que nós temos um compromisso com o nosso Deus. Eu vou usar aqui mais um texto das Escrituras Sagradas para trazer ao nosso coração mais uma reflexão que possa nos ajudar nessa caminhada cristã. Eu quero trazer aqui um ponto que eu considero importante para a nossa vida, para a nossa caminhada, que diz respeito exatamente à nossa conduta como cristão. É que nós, como cristão, nós devemos usar a nossa capacidade, ou a capacidade que Deus nos concede, para identificar os verdadeiros servos do Senhor. Deus, Ele dá essa capacidade para nós, não só para os crentes, mas para todas as pessoas. Deus concede a capacidade de identificar aquelas pessoas que têm compromisso com Deus, aquelas pessoas que servem a Deus de verdade. São homens e mulheres que têm um compromisso, foi chamado por Deus e tem atendido realmente esse chamado de forma zelosa, de forma criteriosa. Tem muita gente que estão no nosso meio, principalmente dentro da igreja, com esse propósito firmado, com esse compromisso sério com Deus. E nós temos a capacidade de identificar essas pessoas, de olhar para a vida delas e ver realmente a seriedade delas com relação às coisas de Deus, o desejo que essas pessoas têm de propagar o Evangelho, de ajudar a comunidade, de ajudar as pessoas a caminhar de forma equilibrada, de forma abençoada por Deus. Então nós precisamos identificar essas pessoas e nos envolver com essas pessoas. A dica que eu dou para a igreja nessa reflexão é que você se preocupe com esse detalhe, que você procure identificar essas pessoas e, uma vez tendo a convicção no seu coração de que tais pessoas são pessoas confiáveis, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que podem abençoar tremendamente a sua vida, se envolva com essas pessoas. Nós temos muita facilidade de nos envolver com pessoas que não trazem nenhum proveito para a nossa vida, não trazem nenhuma edificação. São pessoas que estão sempre contando derrota, sempre correio das má notícias. E tenho visto muitos crentes perdendo tempo com esse
com pessoas que, eu não vou dizer pessoas desse tipo, mas pessoas que se deixam levar por esse espírito que só traz conflito, só traz tristeza ao coração, só traz desesperança, desânimo, e são instrumentos do sistema, muitas vezes instrumentos do inimigo, às vezes inconscientemente, mas o inimigo usa. Então, essas pessoas, elas, infelizmente, são pessoas usadas para derrotar a vida, deixar as pessoas com a cabeça baixa, a cabeça arrastando no chão. Isso nós temos que nos vigiar em relação a essas coisas. Como a palavra de Deus diz, né? Orar e vigiar. Então, é da nossa competência vigiar nesse sentido e procurar realmente botar a nossa inteligência para funcionar e não estar envolvido com essas pessoas que realmente não têm nada da parte de Deus para nos abençoar. Então, é essa a dica. Identifique as pessoas que pode ser realmente instrumento abençoador, instrumento edificador, instrumento curador, libertador. E vamos nos envolver com essas pessoas, que aí nós vamos realmente nos dar bem nesta vida, além de ser abençoado tremendamente pelo nosso Deus. Eu quero aqui explanar um pouquinho a palavra de Deus nesse sentido. No livro dos Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nós vamos dar aqui um passeio aqui por esse capítulo. Olha o que é que diz no verso 8 e verso 9. Cada vez, ou melhor, certa vez, Eliseu, profeta Eliseu, passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido, olha o que foi que ela disse. Sabe uma coisa? Estou certa de que esse homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Então, a mulher, ela identificou automaticamente o homem de Deus pelo o interesse que aquele homem tinha pela vida das pessoas, pelo comportamento daquele homem, que era Eliseu, a maneira como ele tratava as pessoas, a preocupação com a humanidade, o zelo, automaticamente a mulher viu que era um homem de Deus e ela identificou aquele homem. Então é isso que nós precisamos fazer, identificar as pessoas que têm compromisso sério com o Senhor, e nos envolvermos com essas pessoas. A dica de ouro aqui, nesse ponto, é exatamente essa. Se envolver com pessoas que têm compromisso com Deus, que temem a Deus, que zela pelas coisas de Deus e que tem preocupação com a situação do ser humano. A segunda dica que eu quero também trazer, repassar para a igreja, é que uma vez que nós identifiquemos essas pessoas, que são pessoas que realmente se colocam a serviço, investem a sua vida na causa de Deus, nós precisamos nos dispor para investir na vida dessas pessoas. Quando nós investimos na vida dos servos do Senhor, nós estamos investindo diretamente na obra de Deus. Nós estamos sendo um instrumento do Senhor para a obra, para
para que o propósito de Deus ele se cumpra na terra, para que as vidas elas sejam alcançadas para o Evangelho, sejam alcançadas para a vida eterna. Então Deus nos dá esse privilégio de investir na obra dele. Então não seja uma pessoa bloqueada nesse sentido. Tenho visto também muita dificuldade no meio do povo de Deus nessa questão. Essas pessoas que se doam para a causa do Senhor, que se doam pelo Evangelho, essas pessoas elas precisam de sustento. E Deus sustenta essas pessoas. Mas a maneira que Deus sustenta essas pessoas é através de nós. É através do nosso suor, da nossa luta, da nossa batalha no dia a dia. Aí nós tiramos ali as primícias dos frutos que Deus coloca na nossa mão e colocamos à disposição do reino para investir na vida dessas pessoas. Então seja um investidor da obra de Deus, repartindo aquilo que Deus lhe dá com tanta abundância, repartindo com o povo que trabalha seriamente pela causa do nosso Senhor. O verso 10, aqui do capítulo 4, do segundo livro de Reis, diz assim: a mulher, ela é conhecida como a Sunamita, porque não é o nome dela, é porque era uma mulher natural de Sunem, por isso que a Bíblia chama de Sunamita. Então essa mulher de Sunem, uma vez que ela identificou as qualidades do homem de Deus, uma vez que ela viu, ela enxergou ali naquele homem um compromisso sério com o Senhor e uma preocupação de fazer a obra do Senhor, ela disse assim para o marido dela: vamos construir um quarto para ele. Lá em cima do terraço, colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim fizeram. Olha só a generosidade dela em cuidar daquele homem, em dar ali um conforto para ele, né? Abrigar o homem de Deus, fazer uma boa ação em prol daquele homem, porque ela estava contribuindo com a obra do Senhor na vida daquele homem. Então é isso que nós precisamos trabalhar no nosso coração, uma disposição para investir tudo que nós pudermos, investir os nossos esforços, investir. A Bíblia diz que nós precisamos investir as primícias. Então aquilo que Deus dá para nós tiramos dos frutos, nós tiramos o melhor, o primeiro ali, para investir na obra de Deus. A mulher, ela não poupou ali esforços para investir na obra daquele homem de Deus, né? Ela fez ali o melhor para ele, um ambiente ali adequado para que ele pudesse vir e ter os seus momentos de descanso, né? Ter o seu momento ali de meditação, elaborar ali o trabalho que ele tinha na obra do Senhor, coisa preciosa. Quero também partilhar com os irmãos um terceiro ponto, que fala sobre as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, as coisas que Deus nos dá. Deus, na verdade, Ele não deixa faltar nada para aquelas pessoas que têm compromisso com Ele, que temem a Ele. E, na verdade, a provisão de Deus, ela é abundante na nossa vida, e não só na vida daqueles que
que tem um compromisso com Deus, mas na vida do ser humano, Deus tem realmente providenciado o que a humanidade necessita. E nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos ver, tomar consciência e agradecer, sermos pessoas gratas pela provisão de Deus na nossa vida. Tenho visto também uma dificuldade no nosso meio cristão de enxergar a bênção de Deus, de enxergar a provisão de Deus. Então, são pessoas insatisfeitas, que nunca está bom, as coisas nunca são suficientes. Então, precisa de mais e quer mais, e mais disso, e agora eu quero isso, e se aborrece, e se entristece, e às vezes até se intriga com Deus em busca das coisas, porque precisa disso, precisa daquilo outro. E isso é algo que não agrada a Deus, além de nos desgastar também. Então a dica é que nós possamos enxergar a provisão, a bênção, o cuidado de Deus na nossa vida e retribuir isso com gratidão. A mulher, ela tinha gratidão no seu coração, a sunamita, e ela sentiu no coração o desejo de retribuir a Deus com a provisão que Deus derramava sobre a sua vida. E chegou um certo momento, aqui o próprio profeta, o Eliseu, agradecido pelo cuidado dela com ele, ele falou assim, um dia o Eliseu chegou, aí subiu ao quarto, lá, o ambiente que ela preparou para ele, subiu lá para descansar. Aí ele chamou o seu servo Geazi e disse, Geazi, chame a sunamita. Ele a chamou e quando ela chegou, ele disse para o seu servo Geazi, olha, diga para ela, somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal de nossa gratidão? Veja bem, o homem de Deus, ele provê na vida das pessoas, ou melhor, Deus provê através dele na vida das pessoas, a vida da igreja, Deus levanta lá os líderes, levanta lá os diáconos, os pastores, toda essa posição de liderança na igreja, Deus levanta homens e mulheres para assumir essa posição no intuito de prover na vida da igreja a bênção espiritual, a bênção emocional, de levar ao coração das pessoas o refrigério, o alento, a saúde espiritual. Então essa provisão, ela é retribuída. Uma vez que eu tenho isso na igreja, que eu sou abençoado por Deus, através dessas pessoas santas de Deus, aí Deus usa a minha vida também para ajudar esses servos com as coisas materiais. Então, é um trabalho mútuo que Deus faz na sua obra. E aí o servo agora recebeu a bênção material da mulher, e aí ele chama a mulher para abençoá-la de alguma forma também, né? Então ele diz, se precisar de algo, ou melhor, algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que intercederemos em seu favor. Ele disse, olha, o que você precisa? Você precisa aí de algum suporte? O que você está precisando? O que está faltando na sua vida? Como nós podemos abençoar a sua vida? Aí ela disse assim, eu não preciso de nada. Eu tenho tudo. Eu sou muito feliz no meio do meu povo.
essa resposta da mulher. Então, ela enxergava, era uma pessoa que enxergava a provisão de Deus e era agradecida por Deus. E o fato dela enxergar uma oportunidade de Deus em investir na obra, investir na vida de um homem, já era gratidão que ela tinha no coração, porque Deus já abençoava ela abundantemente. Então, é esse perfil que nós precisamos alcançar na nossa conduta cristã. Pessoas sempre gratas pela provisão do Senhor, pessoas que não estão aí correndo atrás de coisas, pessoas que estão aí realmente com esse entendimento de que a bênção do Senhor tem sido suficiente, tem sido até abundante, a ponto de ter como retribuir e investir na vida dos homens e mulheres de Deus que se doam, como eu já falei, pela obra do Senhor. E outro ponto aqui que eu quero também explanar é que nós devemos usar a nossa sensatez em relação àquilo que nós pedimos a Deus ou aquilo que nos é ofertado. Estamos sempre pedindo as coisas ao Senhor. E como eu já falei, esquecido ou inconsciente do que Deus já tem abençoado. Então, não grato pela provisão de Deus, mas sempre querendo mais. Se nós não tivermos sensatez naquilo que nós pedimos ou naquilo que nos é ofertado, porque nesse momento a mulher disse: eu não preciso de nada. Deus tem me abençoado tremendamente. Mas o homem de Deus queria fazer alguma oferta da parte de Deus na vida daquela mulher. E aí é onde vem a nossa responsabilidade de buscar a sensatez naquilo que nós pedimos a Deus ou naquilo que nos é ofertado pelos líderes do Senhor, para que realmente nós estejamos adquirindo as coisas realmente da parte de Deus, para que aquelas coisas que nós estamos pedindo ou estamos recebendo como oferta dos servos do Senhor, esteja alinhado com o propósito do Senhor, esteja alinhado com a vontade de Deus. Porque se nós pedimos as coisas ao Senhor, ou nós adquirimos as coisas que nós queremos de uma forma ou de outra, nós somos responsáveis por essas coisas. E aí quando nós perdemos essas coisas, gera uma dificuldade muito grande na nossa vida. E é uma coisa que nós precisamos aprender, é lidar com as perdas. Porque se nós perdermos aquilo que nós temos, e nós não entendermos que Deus ele está com um projeto, Deus ele está ali com um propósito naquela perda, isso vai ser muito prejudicial para a nossa vida emocional e espiritual também. E essa mulher aqui, a sunamita, ela teve uma experiência nesse sentido. Olha o que é que diz aqui no verso 18. Diz assim: um dia, quando o filho estava mais crescido, o filho que Deus deu a sunamita, estava mais crescido, ele saiu para encontrar-se com o pai, que trabalhava na colheita com os outros homens. De repente, ele começou a chamar o pai, gemendo de dor. Ai, minha cabeça! O pai disse a um dos seus empregados: leve-o depressa para casa, a sua mãe. O empregado levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo.
mas o menino piorou e lá pelo meio-dia o menino morreu. O servo ofereceu algo àquela mulher da parte de Deus, e quando ela disse que tinha tudo, não precisava de nada, ele se lembrou de que ela não tinha filho. Então ele prometeu filho a ela da parte do Senhor. E aí o filho morreu. E ela automaticamente tinha que lidar com aquela perda. Automaticamente ela tinha que colocar aí as suas emoções, colocar aí os seus sentimentos, agora tudo nas mãos do Senhor, para que ela pudesse resolver essa causa de forma consciente, de forma realmente entregue nas mãos do Senhor. E aí foi o que ela fez. Ela foi buscar o homem de Deus, ela recorreu ao homem de Deus, ela automaticamente ela entendeu que uma vez que Deus está no negócio, aquilo que nós adquirimos, nós consagramos ao Senhor, não é simplesmente a nossa vontade. Quando nós realmente lidamos com as coisas, sabendo que Ele é o Deus da provisão, Ele é quem administra, na verdade, Ele é o dono, né? Ele nos dá, coloca nas nossas mãos para a gente administrar, mas nós não somos o dono. Quando nós temos essa consciência, aí nós aprendemos a lidar com as perdas. Aí nós não vamos ter as perdas como o fim da nossa vida, como o fim da caminhada. Nós vamos aprender a lidar com isso. E a melhor forma de lidar com isso é buscando em Deus como resolver, como superar, como lidar com essa situação. E aí automaticamente ela colocou o menino no quarto e correu atrás do homem de Deus para que ele desse uma direção, para que ele, através de Deus, resolvesse aquela situação. Realmente é essa a dica para a nossa vida hoje, como cristãos, para que nós possamos estar desenvolvendo a nossa conduta, a conduta cristã. Então a dica é essa: lidar com as perdas, uma vez que foi Deus que deu, Ele é poderoso para resolver. Como que vai se encaminhar aquilo ali? Ele é poderoso para colocar no nosso coração o conforto, o alento. Ele é poderoso para prover na nossa vida a situação adequada para a gente lidar com as coisas, tanto no sentido de administrar, como no sentido também de perdê-las, uma vez que nós entendemos que a nossa busca é sempre através dos homens, das mulheres que têm compromisso com Deus. Então, para a gente encerrar, essa dica que eu quero deixar no final para os irmãos. Valorize o seu compromisso, valorize o seu relacionamento com os seus mentores, seus líderes, seus padrinhos. Identifique essas pessoas como homens e mulheres de Deus e viva a vida cristã buscando em Deus através dessas pessoas. E aí nós vamos realmente receber o suporte, o favor do Senhor para a nossa caminhada enquanto nós estamos nessa luta, enquanto nós estamos nessa
nessa jornada. Então, que Deus abençoe a todos. Quero só fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez eu agradeço a Ti por esse alimento material e emocional e físico, ou melhor, emocional e espiritual. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o provedor e nós é quem precisamos nos alinhar contigo, com as tuas coisas. Nós é quem precisamos realmente estar debaixo dessa direção, estar realmente valorizando e buscando cada vez mais o teu suporte, buscando cada vez mais nos alinharmos com a tua palavra, com as coisas do reino, com as coisas do alto. E é isso que eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê essa consciência, porque com certeza o Senhor tem feito muito bem a sua parte. Nós é que precisamos realmente fazer bem a nossa parte. E é isso que eu oro a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro a Ti, Senhor. Te louvo, te agradeço. Amém e amém.